aqui em São Paulo não existe então ainda alguma agroindústria, já que a vigilância sanitária já passou, o que foi construído nesse sentido, ou está se encaminhando para isso? Como Jussara, que eu saiba não, porque tem gente que vende Jussara como açaí. Uhum. Né? Vem pacotinho lá escrito açaí de Jussara, né? Então é a empresa que comercializa assim, né? Por conta de não ter o próprio a polpa de Jussara não ser definido ainda pelo mapa, né? Se é polpa, se não é, porque tem toda aquela questão que vai água, né, na extração. Se vai né? água, não, é assim. Mas ainda não tem. O Guapiruvu, da turma que eu conheço, é o maior extrator lá do Vale que comercializa e tal, mas é sempre naquela coisa assim, voluntariosa, né? Uhum. No sul a gente encontra já algumas agroindústrias sendo estabelecidas, inclusive por algumas instituições parceiras da rede, né? Por exemplo, o Centro Ecológico tem pelo menos 3 agroindústrias que foram construídas ali na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, legalizadas para fazer a extração da polpa através da vigilância sanitária, né? Então são legislações locais, depois o Williams é que vai conversar melhor comigo sobre isso, mas a gente já vê um caminho ali nesse sentido, assim, né? Não sei se é por diferenças das legislações locais, regionais, de que talvez aqui em São Paulo ainda não tenha, ou talvez pelo tempo de trabalho em cima disso. Na verdade, lá no Vale do Ribeira, nenhum município, até o começo do ano passado, nenhum município tinha nem o serviço de inspeção municipal. Mas existia o sim lá. Então, essa questão da legalização dos produtos, né, agora está começando a ser discutida na região, por conta que, com a criação do SUASA, né, que é o Sistema Unificado de Vigilância, né, os municípios hoje em dia estão caminhando para estabelecer o SIM, que é para você entrar nesse esquema do SUASA, você tem que ter o serviço de inspeção municipal em cada município para depois fazer como um consórcio, né? Então hoje os municípios estão começando, então o registro fez uma lei do sistema de inspeção municipal justamente com a ideia de você tendo uma lei municipal e fazendo um acordo com a vigilância sanitária, conseguiria fazer uma legalização, pelo menos para a coisa funcionar dentro do município. Sim. Né? Porque aí, como é assim pequena escala, porque o município também não vai conseguir consumir grandes quantidades, né? Então hoje está esse processo. Então o registro hoje é um município que tem sim, Iguape está fazendo a lei, Juquiá tem a lei, Sete Barras está fazendo, né? Todo mundo com essa perspectiva de depois se unir para estabelecer o SUASA na região, né? E aí acho que a coisa anda, mas ainda tem muitas dúvidas. Por exemplo, a gente teve um embate muito grande com a vigilância sanitária, né? Porque como é um assunto novo, as pessoas não têm, né? Fica todo mundo olhando, pensando, a legislação é muito complicada, né? Essa legislação é muito complicada. Então, na hora que você joga a legislação de alimento na mão de alguém lá, o cara se assusta, desiste, né? É muito complicado. Hoje em dia, para você vender uma muda é complicado, para você vender uma semente é complicado, para você vender uma polpa é complicado. É mais fácil ser ilegal. Vai pro mato, cortar palmito e não pede licença para ninguém. Tudo que você quer fazer dentro da legalidade hoje em dia é muito complicado. É muito complicado. Você pega uma associação num bairro lá que quer fazer as coisas e tal, eles não têm condição, né? Eles não têm assessoria suficiente, muita assistência técnica pública. Quer dizer, então a gente está hoje nesse debate, né? Eu mesmo, semana passada, tive uma associação de agricultores que estão querendo, já até compraram uma despolpadeira, a Prefeitura de Iguape também comprou uma despolpadeira, né? Com essa ideia também, trabalhar com a polpa de Jussara, trabalhar com outras frutas, né? Só que aí, a hora que alguém fala assim, não, mas para pegar semente e transportar é uma lei. Se você pegar o fruto e transportar como fruto, é outra lei. Se você transportar a polpa, é outra lei, né? Então ainda, no meu ponto de vista, ainda está muito complicado isso pro cidadão lá no mato. Isso acaba afetando a própria preservação da espécie, porque daí é o pequenito falaste, aí fica mais fácil o cara cortar o palmito, que é porque a atividade clandestina continua, sim. Entende? Os palmiteiros continuam entrando nas áreas dos outros, cortando palmito. Né? Eu tenho um sítio pequenininho que tem 6 hectares de mata. Pra você ter uma ideia, nesse sítiozinho de 6 hectares de mata entra ladrão de palmito, né? Quer dizer, então ainda, porque o clandestino é clandestino, né? A lei, você pode fazer
uma tonelada de leite, o cara... Só que o ideal era fazer com que as pessoas conscientizassem, mesmo clandestino, que é mais rentável explorar a palmeira em pé do que ela... Mas aí eu acho que isso só hora que tiver um mercado mesmo, sim, da polpa e tal, né? Mas o Marcos mesmo contou uma história que é uma coisa que a gente veio aprimorando e até a gente se conscientizando ao longo do desenvolvimento desse projeto. Logo nos primeiros mutirões, lembra aquela história, Marco, que as comunidades, elas tinham várias pessoas da comunidade chegavam e falavam assim, olha, nós sempre tiramos coisa da floresta, tá? E agora nós estamos devolvendo para a floresta aquilo que nós tiramos demais. Entendeu? Perceber, né, o quanto que tem espaço para você trabalhar, entendeu? Alguma perspectiva, entendeu? Que seja outra que não a exploração insustentável, ilegal, né? Como vem ocorrendo. Tá? Sim. Então, quer dizer, na relação com as comunidades, a gente percebe, entendeu? Que tem essa perspectiva. Tá? Então, desde a legislação sanitária, legislação ambiental, aquilo que você puder fazer para avançar e facilitar, entendeu? Processos, entendeu? Que coloque essas comunidades, entendeu? Para fazer um manejo sustentável, né? Seja da polpa, seja do próprio palmito, né? Isso vale para o palmito como vale para outras espécies, né? Entendeu? É essa perspectiva que nós temos que caminhar. Quer dizer, tem espaço com as comunidades, tem espaço com aqueles que extraem de forma ilegal hoje, para poder dialogar numa perspectiva que seja outra, que seja trabalhar para a conservação dessa espécie, mas fazendo manejo de forma sustentável. Né? Então o grande desafio que está colocado hoje é a gente, entendeu, convencer aqueles que ajudaram a colocar a Jussara como espécie ameaçada, entendeu, a sair como espécie ameaçada e trabalhar numa perspectiva que seja possível explorá-la de forma sustentável. Acho que esse que é o grande desafio que está colocado. Então tem um desafio do ponto de vista da legislação, tá? E aí você municipalizar alguns processos, principalmente do ponto de vista sanitário, é você encurtar caminho, entendeu? É facilitar, entendeu, o diálogo com os órgãos que vão, entendeu, dar as licenças, né? Do ponto de vista da legislação ambiental, precisa sair da lista de espécie ameaçada, precisamos entrar na lei da Mata Atlântica e colocar de uma forma lá, entendeu, que essas espécies, né, a Jussara e outras, que é possível fazer o manejo, né, porque a gente acredita que o manejo é uma forma de garantir, entendeu, a permanência, entendeu, né, dessas espécies, mudar, entendeu, aquilo que precisa mudar na legislação, né, e aí, entendeu, fica o desafio que é aquilo que a gente já vem trabalhando, que é do ponto de vista da organização da comunidade, da educação ambiental, da organização, entendeu, da produção e da comercialização, né, o desafio de trabalhar, entendeu, o mercado, né, para que o consumidor conheça a espécie, valorize a espécie, agregue valor, entendeu, para aquela espécie como uma espécie importante, entendeu, para o bioma da Mata Atlântica. Quer dizer, tem vários outros desafios. E não dá para a gente ficar, entendeu, tendo que enfrentar também o desafio da legislação ambiental, porque você tem uma parte do setor ambientalista que não conhece a realidade dessas comunidades. Sim. E, no entanto, não topa enfrentar esse desafio, né? Então, para a gente que já vem trabalhando com essas comunidades, a gente acredita piamente que essas comunidades estão a fim de entrar numa agenda positiva de uso sustentável dessa espécie. Até com a perspectiva da conservação dela, porque eles também não querem acabar. Ou seja, precisa também ter essa incorporação cultural, né, de que não é só extrativista, é o manejo, isso passa pelo uso do fruto. E eu só queria, para finalizar, que eu acho que é uma curiosidade que eu tenho também buscado, que é exatamente essa incorporação, né? Esses locais têm uma culinária muito característica, né? Por exemplo, lá os alemães, ali na Serra de Santa Catarina, eles culturalmente, as conservas, elas vêm de séculos, né? Da cultura deles. Então, o palmito, ele era extraído exatamente e incorporado naquela culinária. Então, tu vê essas
núcleos familiares que agora estão trabalhando com a polpa, incorporando isso na culinária. Então tem o bolo da Jussara saindo, né? Tem não só o suco, mas estão sendo feitas misturas. Agora lá nos quilombolas ali em Ubatuba, ali Paraty, né? Também o peixe, né? Com a Jussara, a mandioca, a sopa de Jussara com pinhão, que é outra cultura de alguns locais. Vocês já conseguiram enxergar algum tipo de apropriação na culinária local desses quilombolas que vocês trabalharam, da polpa? Então, nessas oficinas que a gente fez de uso da polpa, nós trouxemos inclusive o pessoal de Ubatuba também, né? Além do pessoal do Guapiruvu, o pessoal lá do IPEMA, entendeu? Para fazer experiências com diversos pratos, né? Então ele é inicial ainda, aquilo que eu falei, ele não é parte da cultura do Vale do Ribeira, nem dos quilombolas do Vale do Ribeira, o uso da polpa. Então este trabalho com a comunidade, tá? Você introduzir, entendeu, a polpa da Jussara na culinária, tá? O trabalho de organização da comunidade, isso o projeto vem desenvolvendo e várias pessoas que trabalham com a Jussara no Vale do Ribeira vêm fazendo esse exercício, tá? Então tem um desafio que é colocar a polpa da Jussara, entendeu, dentro da culinária no Vale do Ribeira, na merenda escolar, né? Trabalhando inclusive o aspecto da legislação. Mas tem uma questão maior, que é mudar a legislação. Sim. Pegar um exemplo aqui no caso do estado de São Paulo. Há quantos anos nós estamos trabalhando uma legislação adequada para poder fazer o uso do palmito e também dos derivados da Jussara, inclusive a polpa? Nós estamos já há quase 10 anos trabalhando uma resolução específica e não sai essa resolução. Né? Por que não sai? Entendeu? Falta de vontade política da própria Secretaria do Meio Ambiente, né? Não acredita que de repente é possível fazer o manejo da Jussara de forma sustentável, entendeu? Então tem um problema que não sai. Recentemente, entendeu, no próprio encontro da rede Jussara que foi feito no Vale do Ribeira, um mega encontro organizado pela própria rede Jussara, juntando mais de 200 pessoas que trabalham com a Jussara no todo o bioma da Mata Atlântica. De lá se fecha uma proposta, entendeu, que vinha discutindo há vários anos com a Secretaria do Meio Ambiente para o manejo da polpa, e aí recentemente agora, entendeu, sai a avaliação, né, o parecer jurídico da Secretaria do Meio Ambiente, e que não pode, entendeu, avalizar, entendeu, aquela minuta, né, aquela proposta de resolução, porque o jurídico da Secretaria do Meio Ambiente argumenta que a Jussara faz parte de espécie ameaçada, né, está na lista de espécie ameaçada e, portanto, eles não podem, entendeu, dar um parecer favorável à resolução. Quer dizer, entendeu, se livra o espaço, a Secretaria do Meio Ambiente, em vez de ajudar nessa perspectiva de fazer com que a Jussara possa ser manejada de forma sustentável, e consequentemente sair da lista, joga de volta o problema para a rede e coloca, ó, o problema não é com a gente, o problema agora é que precisa mudar a lei da Mata Atlântica, né? Então é um desafio muito grande que está colocado, né? Entendeu? Para as comunidades que estão a fim de fazer o manejo e para as pessoas, as instituições que querem conservar a Jussara, né? Tanto as comunidades como as pessoas que trabalham para a conservação da Jussara. Tem um dado novo no Vale do Ribeira hoje em dia, que é a pupunha. Tá? Pupunha chegou, palmito pupunha, né, que é da Amazônia, chegou como cultura agrícola forte lá na região, né, como uma opção de palmito. É uma monocultura, está usando agrotóxicos violentos, porque dá broca, dá uma praga. Monocultura normalmente tem praga, né? Então eles estão usando um veneno fortíssimo, produzindo palmito. Daqui a pouco a gente precisa verificar se esses palmitos não estão sendo contaminados para o consumidor. É um palmito ruim comparado com a Jussara, né? Quem come Jussara, para que come a pupunha, não gosta. Então isso tudo tá, eu tenho ouvido de agricultores, né? Interesse, eles vêm me perguntar como agrônomo e tal, se não dá para fazer a cultura da Jussara. Essa pupunha aí não vai dar certo, isso aí daqui a pouco vai sair muito caro para a produção por causa das pragas. Então a própria pupunha está de volta chamando a atenção para a Jussara. Então hoje em dia tem muita gente me perguntando, mas não dá para plantar pupunha assim, a Jussara que nem a gente planta pupunha? Né? Não dá.
Não dá porque é uma espécie que precisa de sombra na fase inicial do desenvolvimento dela e tal, né? Mas as pessoas estão começando a discutir isso. Antigamente você não via ninguém falar de plantar jussara, né? Era difícil, né? Era só o manejo na floresta mesmo. Hoje em dia começa a crescer esse interesse em fazer um manejo agroflorestal, por exemplo, com a jussara dentro, né? Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que a pupunha está ocupando o espaço, mas a jussara sempre vai ter seu espaço enquanto palmito, por causa da qualidade, né? Então essa é uma questão que tem despertado agricultores a falar, puxa, mas se eu fizer um plantio aqui de jussara não dá certo? Então, plantio assim, monocultura não vai dar por causa que ela precisa de sombra no começo, né? Mas dá para você fazer um sistema agroflorestal, um consorciamento agroflorestal, né? E, então, com certeza, isso também. As pessoas estão olhando para a jussara de novo, né? Agora, essa questão que o Nilton coloca aí da legislação realmente é a questão, porque o clandestino vai continuar. Então, de duas uma, a jussara vai sair da lista das espécies ameaçadas de extinção na hora que ela pular para a lista das espécies extintas. Tá? Se ninguém fizer nada. Porque, na minha opinião, quem está ameaçado de extinção é o bioma da Mata Atlântica. Tá? Você tinha um bioma que só tem hoje 7% da cobertura original, então o bioma da Mata Atlântica foi extinto enquanto bioma, né? Então tem que rever tudo isso aí, na minha opinião. Rever a lei da Mata Atlântica. Eu considero o bioma ameaçado de extinção e pronto, aí já complica tudo para todo mundo. Agora a jussara eu questiono se ela de fato é uma espécie ameaçada de extinção. Porque ela tem, tudo mato que você entra tem jussara, né? Tem jussara com cacho, tem jussara com filhotinho, quer dizer, é uma espécie presente quase todo lugar onde tem Mata Atlântica. Então eu não sei que critério foi esse também usado para dizer que ela é uma... Eu questiono um pouco isso também, né? Porque espécie extinção, todo lugar que você entra numa mata mais ou menos preservada tem jussara filhotinho, tem cacho, quer dizer, espécie ameaçada de extinção para mim seria uma que você raramente encontrar ela na natureza, né? Então, se não tiver um movimento para mudar isso, porque o clandestino vai continuar, cara. O clandestino, o ilegal, ele existe, né? No mundo inteiro, né? Tem a lei e tem o ilegal, né? O ilegal vai continuar tirando essa jussara. Outra coisa que eu acho que é importante registrar também é que toda, vamos dizer assim, fiscalização, repressão, pentelhação se dá lá no campo, lá na mata, em cima das comunidades que estão lá. Eu nunca vi um movimento no supermercado, na pizzaria, para brecar esse palmito aqui. Tá? Nunca aconteceu isso. Só acontece pegar lá o pequenininho, coitado com um fechinho de palmito lá vai em cana, né? Então também não tem esse movimento de verdade de quem está querendo resolver o problema da espécie, né? Me dá uma impressão que fica esse jogo aí de anos, né? 10 anos a minuta da jussara, 10 anos a minuta da roça, não sei quantos anos a minuta de não sei o que, quer dizer, a legislação está andando num passo muito lento em relação à exploração da espécie, né? Então eu acho, isso que eu repito, né? Ela vai sair da lista das ameaçadas para passar para a lista das extintas, se a gente rapidamente não resolver o manejo, né? Legalizar o manejo, né? Outro aspecto, até que está bem lembrado aí, o Marcos levantou o caso da pupunha. Pega assim, o Banco do Brasil criou um programa específico, aqueles programas de desenvolvimento regional sustentável, no Vale do Ribeira, e aí foi direto na pupunha. Inclusive, na época da implementação desse programa, nós sugerimos que de repente trabalhasse com a jussara, tá? E foi para a pupunha. Até o ano passado, o Banco do Brasil fez um investimento de mais de 1 milhão na pupunha. E aí tem uma série de estragos para fazer. Então você tem famílias quilombolas que estão dentro desse programa do Banco do Brasil aí, uma pupunha, e que eles estão destruindo os seus quintais, que são verdadeiras agroflorestas, né? Então você tem todo tipo de espécie de frutas e de ervas medicinais ali no entorno, e plantando pupunha até a porta da casa, e usando defensivos, né? Venenos, entendeu? Adubos, entendeu? Ali no quintal da casa, né? Então, por que a jussara, os projetos da jussara, você tem que buscar recursos específicos de editais para poder desenvolver, tipo o recurso que veio do PDA, tá? Então você não tem uma política também de investimento para incentivar o manejo da jussara, não tem linhas de financiamento para incentivar, tá? Então, da mesma forma que
que tem linhas de financiamento que avançou nos últimos anos com o Pronaf, tá? Então você tem Pronaf hoje para plantar pupunha. Tá? Por que não se estabelece, entendeu, uma política de apoio para, entendeu, o agricultor familiar, né, para as famílias de populações tradicionais, para poder fazer o manejo sustentável da juçara e da polpa e assim por diante, né? Então é uma outra frente que nós temos que brigar, entendeu? Fazer com que se canalize recursos para poder manejar um recurso, né, uma espécie que é importante para o bioma da Mata Atlântica, para várias outras espécies, entendeu, da fauna da Mata Atlântica, e que a gente acredita que é manejando que vai tornar ela, entendeu, sustentável e fazer com que ela dure e que contribua para, inclusive, para as outras espécies da fauna que se usam ela como alimento também.